Vamos lá, Matheus. Nosso último vídeo do ano sobre o capítulo 10 de redação. Relatório. Olha, tá meio escuro aqui, porque se eu acender a luz, igual um fantasma. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, vou ficar com a luz apagada, por isso vai ficar assim um pouquinho escuro, tá? Olha lá. Esse capítulo trata sobre relatório. Relatório é relatar, é um texto que relata, é um texto que passa as informações sobre uma tarefa que você fez e qual foi o resultado. Então, esse é essencial, que é bem óbvio, né? Relatório é um texto para relatar. O relatório é um gênero narrativo e expositivo, ou seja, ele narra, ele conta o que aconteceu, ele faz um relato do que aconteceu. Lê o texto, Mateus, da página 76, esse que trata, logo no comecinho, sobre a visita ao Instituto Inhotim, tá? Até porque eu vou fazer essa atividade oral interpretando com base nesse texto aí, tá? Atividade oral, olha lá. Qual é o assunto desse texto? É uma visita ao Instituto Inhotim. Mas para quê? Para um trabalho sobre arte contemporânea que foi passado pela professora de redação, de português, eu acho, pela professora de literatura, né? Então, o assunto é esse. Agora, para quem se destina? Quem é o público-alvo? A turma do sexto ano e o professor, claro, que passou esse trabalho. Como foram obtidas as informações? Pela visita ao local, não é verdade? Você tira isso do texto. A questão 3 diz assim: para que servem essas imagens? Olha lá, no desenvolvimento de um relatório, uma das partes do relatório é o desenvolvimento, no desenvolvimento podem ser mostradas imagens, gráficos, figuras, fotografias. Para quê? Para ilustrar melhor, para mostrar melhor para o leitor aquilo que você quer dizer para ele. Poderia ser um gráfico, por exemplo, tá? A questão 4 diz assim: por que foi utilizada a primeira pessoa no discurso? Na verdade, foi usada a primeira pessoa do plural, né? Por quê? Porque foi uma visita em grupo. Logo no comecinho, menciona que a turma toda foi junta. Por isso, assim, nós vimos, nós andamos, nós concluímos. É a primeira pessoa do plural para indicar nesse sentido aí, tá? A questão 5 diz assim: é, quais tipos quais tipologias textuais? Narração e exposição. O relatório sempre vai ser isso aí, ele vai narrar o que aconteceu, vai expor o que aconteceu. Na parte interpretando, diz assim, como o tema se relaciona com a finalidade? É que, na verdade, o tema do texto é exatamente sobre as obras de arte contemporâneas que estão lá no Instituto. E a finalidade era essa, né? Logo no começo, a aluna diz que a finalidade era visitar o Instituto Inhotim para aprender um pouco mais sobre arte contemporânea, né? A questão 2 diz assim, é, por qual motivo o visitante precisa imergir na natureza para conhecer as obras expostas no museu? Porque as obras elas não ficam em um só local. Algumas ficam em galerias, mas várias ficam ao ar livre, junto com a natureza, perto de um lago, perto de árvores. E aí o cara tem que andar mesmo pela natureza para poder assistir, ver essas obras, né? Na questão 3, assim, o visitante respira arte para todos os lados. O que quer dizer isso aí? Quer dizer exatamente isso, que existe uma grande quantidade de obras de arte expostas, e por isso, para onde o visitante vai, ele encontra uma obra de artes. Tanto que lá no texto diz que em um só dia não consegue visitar tudo, tem que voltar outras vezes, né? Porque as duas obras citadas no texto chamaram mais a atenção da autora? Bem, a opinião que eu tenho é porque ela gosta de coisas antigas, né? Então, no primeiro quarto, lá o quarto do vermelho, ela chamou a atenção que havia muitas coisas antigas junto com coisas modernas e ela percebeu esse contraste aí. E no caso do Fusca, também é um carro antigo, que foram usadas, nos dois casos, as cores usadas, né? No caso lá do Fusca, ele pegou cada parte de um Fusca e misturou. Então, na verdade, antes era um Fusca de cada cor. Aí ele passou a ter três Fuscas com três cores cada. Então, na verdade, esse jogo de cores chamou a atenção da menina que fez o
relatório. E no quarto, por ser tudo vermelho, mas mesmo assim as coisas bem diferentes umas das outras, né? Exponha a conclusão da autora. A conclusão é de que vale a pena visitar o museu, o Instituto Inhotim, para entender melhor sobre arte contemporânea, tá? Então, vamos lá. Fazer um relatório, a gente já viu, né? É relatar, é expor o que aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu e, no final, até dar uma sugestão. Isso também faz parte do relatório. No caso lá do texto, a aluna contou o que ela viu durante a visita, ela disse qual foi a impressão dela sobre o local e, no final, apresentou a sua conclusão. E isso é o relatório feito para contar o que aconteceu, no caso aí, né, em uma atividade escolar específica. O relatório não é só para atividade escolar, tá? Mas esse, no caso aí, foi. Então, olha lá. Os tipos de relatório. Relatório de pesquisa ou científica, relatório de atividades, relatório de prática, relatório administrativo de gestão e relatório de inquérito. Então, bora ver o que é cada um desses aí. O relatório de pesquisa é aquele que apresenta as informações sobre o desenvolvimento de uma pesquisa e as conclusões a que se chegou. Então, esse relatório de pesquisa ou científico, né, ele pode ser feito por alunos de faculdade, ele pode ser feito por um banco para pesquisar um mercado de investimentos, por exemplo, tá? Então, ele apresenta dados coletados, digamos assim, de modo mais técnico, né? É, no livro tem um relatório sobre o trabalho na cultura do cacau, que ele mostra o resultado de uma pesquisa feita sobre as condições de trabalho na cultura do cacau. Esse é o relatório de pesquisa ou científico. Mais adiante aparece no livro um relatório sobre do Banco Mundial, também um relatório de pesquisa ou científica. Relatório de atividades apresenta as informações durante uma atividade geralmente escolar, né? A professora passa para fazer alguma coisa, uma leitura de um livro, assistir um filme. Imagina só que a tua turma toda, o século leva para assistir uma sessão de cinema lá no Shopping Ponta Negra. Aí, no final, a professora diz assim, diz, olha, cada um vai fazer o relatório sobre o que aconteceu, tá? Esse seria um relatório de atividade, relatório de algo que você fez. O relatório de prática é basicamente a mesma coisa, só que ele é ligado a uma tarefa mais prática, a visita ao local, uma viagem, né? Então, assim, se fosse só a visita ao shopping Ponta Negra, seria um relatório de prática. Mas se você vai assistir um filme nessa visita, aí um relatório de atividade vai dizer o que é que você achou desse filme, tá? E tem ainda o relatório administrativo ou de gestão. Ele apresenta os resultados de uma administração em uma empresa, ou no governo, por exemplo, ou sobre uma atividade de trabalho. Então, por exemplo, digamos que a escola Século implementou uma nova forma de, sei lá, de administrar a escola, né? E aí, depois de um tempo, pode ser feito um relatório para dizer como foi feito esse trabalho, o que aconteceu, quais são as consequências, o que ainda pode melhorar. Esse seria um relatório administrativo de gestão. Geralmente é feito em uma empresa ou no governo, sobre uma atividade, algum trabalho que foi desenvolvido. E o relatório de inquérito, esse aí nem aparece no livro, só menciona mesmo. Isso aí, a polícia. Quando alguém vai comunicar à polícia que teve um roubo, um crime qualquer, a polícia vai investigar e ela vai fazer um relatório, vai dizer isso olha, é um relatório, isso aqui foi um inquérito para investigar o crime tal, aí nós pesquisamos, nós ouvimos o fulano, ouvimos o Beltrano e concluímos que o tal é culpado. Esse é o relatório de inquérito policial, repito, o livro só menciona, mas ele não dá depois nenhum exemplo, tá? A estrutura dos relatórios, né, ela não é uniforme, ela pode variar de acordo com o tipo de relatório e qual a finalidade, qual o objetivo. Mas, em geral, as partes que compõem um relatório são essas aqui, olha. A identificação, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Olha lá, IIDC. IIDC.
identificação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Geralmente nessas partes. Na identificação, são apresentados os dados que servem para identificar o assunto do relatório, o seu objetivo, as pessoas envolvidas. Por exemplo, Matheus, vamos supor que a professora de redação, a professora Alane, de português, disseram assim: olha, Matheus, você leu o livro do Harry Potter, lá o volume 2. Eu quero que você faça um relatório, porque vai ser uma nota nesse bimestre aqui. A identificação, você ia dizer isso aí, você diria assim, diz, olha, esse relatório trata de um trabalho escolar passado pela professora Alânia, que vai valer nota no bimestre, e se refere aos comentários, a minha avaliação sobre o livro do Harry Potter, volume 2. Isso, essa seria a identificação. Você está dizendo do que trata o trabalho. Tá? Então, na identificação, você fala do que é o trabalho. Na introdução, é quase que uma continuação da identificação, mas você já vai falar sobre o livro. Né? Você vai dizer, olha, o mundo do Harry Potter é um mundo de magia que se passa principalmente em Hogwarts. Algumas coisas também em Londres, onde ele mora com a família, lá com o primo gordo dele, etc. Tá? Você vai só dar uma ideia geral do que trata o livro. No desenvolvimento, aí você já vai explicar um pouquinho mais, né? Que o Harry Potter tem os amigos, os melhores amigos dele são o Rony, o Weasley, a Hermione. Enfim, vai dar uma ideia mais geral e que lá no castelo de Hogwarts ele nem sabe, mas ele é um mago poderoso, mas ele vai correr muitos perigos. Quer dizer, você já fala um pouco sobre o que acontece no livro. E na conclusão, você pode dizer assim, olha, de tudo que eu li, esse livro é muito legal, vale a pena, sugiro que todo mundo leia. Essa seria a sua conclusão, tá? Deixa eu parar por aqui, que esse vídeo está longo já.